Qual é o método divino para nos colocar de volta no caminho, para nos instruir, para nos levar a um genuíno arrependimento? Qual é o método divino? Um só. Um homem cheio do Espírito de Deus, pregando a palavra com coragem. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui no Salmo 51. Davi adulterou, depois ele mente, depois ele mata. Aí, Deus envia Natã. Deus revelou a Natã o que Davi havia feito, porque Davi pensou que era o plano perfeito, que ninguém iria saber. Deus, então, enviou Natã, que pela palavra de Deus levou Davi ao arrependimento. Esse é o método divino. Esse é o método divino para nos abençoar. A importância de acompanharmos pregadores bíblicos. A palavra de Deus, diz Hebreus, é como espada, que penetra até o nosso interior a ponto de separar, a ponto de expor pensamentos. A palavra de Deus é isso. Mas pense no caso de Natã. Davi havia matado Urias, gente, só para acobertar o pecado dele. Não apenas isso. O texto bíblico fala que outras pessoas morreram naquela estratégia de Davi para matar Urias, lembra? Davi falou para Joabe, coloque Urias na frente de batalha. Diz o texto que outros soldados morreram também nessa atitude suicida de Joabe, tudo para matar Urias. O homem que tinha matado Urias e mais várias outras pessoas para acobertar o seu pecado não podia matar Natã? Muitos reis faziam isso. Os reis matavam os profetas. Jesus fala sobre isso. Sobre os fariseus que matavam aqueles profetas que pregavam contra os seus pecados. Imagine então um rei que tinha todo o poder na mão. Urias sabia o perigo que ele corria. Ele sabia. Portanto, o único homem que presta para pregar a palavra é um homem que é cheio da palavra do Senhor, mas cheio de coragem. Cheio do Espírito e cheio de coragem. Quer dizer, cheio do Espírito é ser cheio de coragem. Como diz Paulo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de coragem. Os pastores covardes são imprestáveis, eles não prestam para nada. Eles vivem dando desculpas para não pregar sobre os nossos pecados. Por quê? Porque expor os nossos pecados é sempre... O pastor que expõe o pecado do povo, ele está sempre correndo o risco de ser exposto por essas pessoas, de ser humilhado, criticado e, se possível, até morto, preso. É impressionante. Sabe quantas vezes eu me levanto para pregar e falo, meu Deus, esse assunto eles vão acabar comigo. Paulo diz, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque havia pessoas que se envergonhavam. Então, se o pregador ele nunca sentiu essa tentação de ter vergonha do evangelho, ele nunca teve essa tentação de pensar, nossa, se eu pregar isso aqui, eles vão acabar comigo. É porque ele nunca pregou o evangelho. Aqueles que pregam o evangelho, eles pensam, meu Deus, eu vou falar isso aqui, Jesus, eu estou frito, o povo vai acabar comigo. Como eu já fui cancelado aí algumas vezes na internet. É impressionante o ódio. O ódio. Como que muitas e muitas vezes eu ouço o seguinte aqui. Pessoas que dizem que começam a me acompanhar e falam, eu tinha raiva de você. Mas depois continuei até que Deus me tocou. Mas raiva por quê? Como Paulo disse aos Gálatas, me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. De início, é isso que a verdade faz, ela nos choca, ela nos ofende. Eu não estou falando aqui da falta de sabedoria que muitas vezes eu tenho e qualquer pastor pode ter. Eu estou falando mesmo quando o pastor é bíblico, é amoroso, ele é correto, a verdade ofende por si só. A gente precisa de homens que sejam corajosos para combater os nossos pecados. A gente precisa disso. Esse foi o método divino. Não há outro método. Daí a importância de frequentarmos uma igreja bíblica, de acompanharmos pastores que são bíblicos. Porque este é o instrumento de Deus para expor os nossos pecados. O falso pastor não é apenas aquele que prega heresia. O falso pastor é aquele que não fala daqueles assuntos que são polêmicos. Por exemplo, eu acredito que aquele que, sendo saudável, não quer ter filho, casado, já está casado e não quer ter filho, ele está pecando. Mas falar isso é quase sempre sinônimo de ser taxado de polêmico. Ah, você quer aparecer. Ah, outros assuntos que eu tenho falado aqui. Falo no meu curso, falo aqui na internet, sobre como que a psicologia é anticristã.
Nossa, esse foi assim, um ataque mais severo que eu já recebi. Fui processado por isso, estou sendo processado na realidade. E eu sabia que isso ia acontecer, mas eu sabia, eu estou falando de pecado, e por isso que as pessoas, eu estou confrontando pecado, as pessoas ficam dando desculpa que é doença, mas é pecado. Tem a ver com pecado, falta de fé, fraqueza, e eu vou tocar na ferida delas. Elas não querem se arrepender, quando não querem se arrepender, xingam e se pudessem matariam, ou prendem, como estão tentando me prender. É por isso que é fundamental coragem, para pregar a verdade, e a coragem aqui é sinônimo de amor, para pregar a verdade que sabe que há de incomodar, que as pessoas vão ouvir de início e vão falar, que isso, que vão remoer. Daí a importância de Natan. Natan é o meio bíblico. Natan representa o método bíblico de como Deus, ele nos salva, como que Deus nos liberta, como que Deus nos toca por meio de seus servos. Os servos de Deus que ele levanta. Esse é o método. Esse é o método divino. Deus usa servos, seus servos, para conduzir o seu povo ao arrependimento. Calvino comenta assim: não parecia que Davi sentia qualquer compulsão por seu pecado, ou seja, arrependimento, até a chegada do profeta. Não há outro que possa fazer isso, a não ser Deus usando os seus servos, para expor as nossas falhas, expor os nossos pecados. Lá em Atos 4, 29, o povo de Deus, os apóstolos, estavam sendo perseguidos, e aí eles oraram assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. O pastor covarde não é apenas que ele prega heresias, ele não prega as verdades que as pessoas precisam ouvir, os pecados modernos, ele não condena esses pecados modernos. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A palavra aqui, né, é pela loucura da mensagem. E, obviamente, essa mensagem é dada por um pregador. Davi conhecia a lei. Davi conhecia. Mesmo assim, até ele precisava de outro pregador. Outro. Lendo a lei, expondo a lei para ele. Portanto, o quanto que a gente precisa da palavra de Deus para expor o nosso pecado. E veja como que Davi faz. Como que Natan faz. Ele conta uma história, lembra? Davi havia adulterado, ele tinha várias mulheres e pegou a única esposa de Urias. Natan chega e conta uma história. Olha, tinha um homem muito rico e um dia ele quis dar uma festa, ele quis servir a um visitante. Ele, ao invés de pegar uma dentre as suas milhares de ovelhas, ele foi atrás da única ovelha de um homem pobre. O que você acha disso, Davi? Tal homem deve morrer. Tu és o homem. Ele constrói a pregação dele de modo a levar Davi a ter convicção de que ele é um assassino. Ele não constrói a pregação dele de modo a levar o Davi a achar que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Não, ele constrói a pregação de modo a levar Davi a se ver como assassino. É assustador. É para nos encher de temor o modo que Natan prega. E você nota que, por exemplo, Jonas, ele fez o mesmo. Daqui a 40 dias, Nínive vai cair. Todo mundo vai morrer. Jovem, velho, criança. E diz o texto que assim, com essa pregação, o povo se arrependeu. Jesus pregou, arrependei-vos. João Batista pregou, arrependei-vos. Eles não saíram pelo mundo dizendo, Deus ama vocês. Não. Para o mundo, ele disse, arrependam-se. Deus nunca diz para homens em pecado, Deus ama vocês. Não, isso não é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, ele quer dizer que Deus amou todo tipo de gente. Branco, negro, japonês, brasileiro. Nesse sentido. Mas o que a Bíblia é muito clara é que Deus odeia o homicida. Então como você pode dizer que Deus ama o homicida se a Bíblia diz que Deus odeia o homicida? E por isso a mensagem para o homicida é arrependa-se, não é Deus te ama. Mas é necessário coragem, principalmente nesses dias, para pregar esse evangelho. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso, de pregadores como Natan, que amorosamente são corajosos o bastante para dizer para nós, tu és o homem. Para expor o nosso pecado. Herege, mais uma vez, não é apenas aquele pastor que fala heresia. Falso pastor não é apenas aquele que fala heresia. É aquele pastor que nunca toca naqueles assuntos polêmicos, mas que são bem pertinentes a nós. Esse é o método divino para nos quebrantar, nos levar de volta para Deus. Natan, um homem cheio do Espírito, cheio do conhecimento da palavra,
cheio de coragem. Vamos orar? Deus, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos que o Senhor envie os teus servos para nos abençoar e expor os nossos pecados, como o Senhor enviou Natã até Davi. Tem misericórdia de nós, que a tua graça e a tua bondade nos alcance e o Senhor possa usar e levantar mais e mais homens de Deus, servos fiéis à tua santa e bendita palavra, que serão instrumentos para nos levar ao arrependimento. Nós nos humilhamos, nós pedimos a tua graça, pedimos perdão e clamamos a ti, sê conosco, sê propício a nós, pecadores, em nome de Jesus. Amém? Não esquecendo o meu curso Sexualidade Cristã, primeira semana do mês que vem a gente vai lançar. Deus abençoe, gente.